Olá, turminha! Na aula passada, nós falamos um pouco sobre o solo. Então, principalmente da formação dos solos e também falamos um pouco sobre humus. E nessa aula, nós vamos falar um pouco sobre os tipos de solos. Então, vamos lá. Eu sou a professora Maia Almeida. Então, vamos falar sobre os tipos de solos. Existem diversas espécies de solos. O que varia conforme a sua composição. Se ela tem mais areia, se ela é mais argilosa, se ela tem mais humus, ou se ela tem mais o quê? Calcário. Então, esse solo pode ser arenoso, argiloso, humífero e solo de calcário. Galerinha, o primeiro solo, o solo arenoso. O solo arenoso possui mais areia na sua composição. Se vocês olharem aqui, eu tenho uma foto sobre o solo arenoso. Eles são muito permeáveis, porque os grãozinhos de areia, eles ficam próximos do outro, mas aí, mesmo eles ficando próximo do outro, ainda consegue o quê? A água consegue passar facilmente entre essas areias. Por isso falo que ele é muito permeável. E também deixa passar o ar. O ar passa tanto água como o ar com facilidade. E assim, para conferir, vocês podem colocar um pouco de areia em uma peneira e colocá-la embaixo de uma torneira de água corrente. Como uma torneira aberta, por exemplo, a água irá passar entre a areia com maior facilidade. Isso já não aconteceria se você pegasse o solo argiloso, porque os grãozinhos de areia, de terra, são muito juntinhos, então vai dificultar a penetração de água. Esse solo, normalmente ele é pobre em nutrientes. Por quê? O nutriente ele fica acima do solo, fica ali, né, acima da terra ali. Aí o que acontece? Quando chove, essa matéria orgânica, esses nutrientes, eles vão junto com a água, porque quando chove, a água não vai filtrar na terra, e com ela, como esse solo é muito permeável, vai acabar levando também o quê? Os nutrientes junto com a água. Por isso que normalmente ele é pobre em nutrientes, porque a água vai carregar esses nutrientes para debaixo da terra. O solo argiloso. O solo argiloso é esse aqui, ó. Ele é bem úmido mesmo. Esse solo contém muita argila. E essas argilas, elas são grãos bem pequenininhos e achatados. Então, a distância entre esses grãos são muito pequenas, o que faz com que essa argila ela não seja muito permeável, ou seja, ela é impermeável. A água ali vai ter dificuldade de penetrar o solo. Então, por isso que a argila, quando chove, encharca com muita facilidade, porque a água ela não consegue penetrar esse solo. E, graças a isso, esse solo vai ter uma grande quantidade de nutrientes, porque a água ali, ó, não vai conseguir carregar esses nutrientes para dentro do solo. O solo mífero ou moroso. Esse solo, normalmente, ele é uma terra bem preta. Ou seja, essa terra ela vai ser muito fértil. Em alguns lugares, eles chamam essa terra de solo mífero ou moroso de terra preta. Ela tem uma cor assim, marrom bem escuro, quase preto mesmo. Contém grande concentração de matéria orgânica em decomposição, ou seja, tem muito resto de plantas e animais ali, onde as bactérias e os fungos vão decompor, ou seja, eles vão se alimentar dessa matéria orgânica e vai o quê? Defecar humus. Esse solo ele é excelente para a realização da atividade agrícola, ou seja, por ele ser muito fértil, as plantinhas vão crescer muito melhor, vão ser muito mais fortes, os alimentos vão ser mais saborosos. E esse solo tem cerca de 70% de humus, ou seja, de cocô de fungos e bactérias, que deixa o solo super
fertilizado, com muitos nutrientes, bom de se plantar. E aí, esses solos humorosos, ou míferos, eles têm dois tipos de humus. O vegetal, que é formado pela decomposição de plantas e animais, e o de minhoca. O que acontece? O vegetal, o vegetal é decomposição de plantas. Essas plantas, elas vão se decompor ali, o que acontece? Vai cair folha no chão e tal, as bactérias e os fungos vão se alimentar dessas plantinhas aí que caíram no chão e vai o quê? Formar humus vegetal. A minhoca, ela deixa o solo fértil porque ela escava esse solo. Ela enche de buraquinhos a terra, onde vai infiltrar melhor a água e também vai entrar oxigênio, porque a planta também precisa de oxigênio. E ela também, acaba que engole um pouquinho de terra. E esses grãos que são engolidos passam pelo corpinho da minhoca e são eliminados em suas fezes, enriquecendo o solo com nutrientes também. O solo de calcário. Esse solo, ele é rico em calcário. Então, os restos de animais mortos e conchas abandonados por moluscos deixam o solo rico em calcário. Esse solo tem pouco nutriente e grande quantidade de partículas rochosas na sua composição. Se vocês olharem aqui, eu tenho uma imagem de um solo de calcário. Ele é inadequado para o cultivo de planta, porque ele não é fértil, ele não tem humus. Você pode ver que tem umas plantinhas aqui, mas ele não é adequado para fazer uma plantação. Plantar uma soja, um milho, um arroz. E esse solo, ele é típico de região desértica. Ok? Gente, cada tipo de planta sabe o melhor tipo de solo para viver. Por exemplo, o cafeeiro, que é a árvore que produz o café, desenvolve muito bem o solo argiloso, onde tem muita argila. Agora, se você tentar plantar esse café num solo umífero, que é cheio de humus, é perigoso ele não nascer, porque ele é adaptado a um solo argiloso, um solo encharcado. Agora, as laranjeiras, que é de onde vêm as laranjas, elas são se plantadas em um solo de calcário, darão frutos mais doces como prêmio. Ou seja, se eu planto laranjeiras no solo de calcário, ela vai crescer melhor, ok? Vai dar frutos melhores. Já as palmeiras crescem em solos arenosos, onde tem muita areia, somente ali no Nordeste ali, vocês podem ver que tem muito pé de coco, palmeira, essas coisas todas. Gente, já o pé de alecrim e as violetas, eles gostam de um solo mais umífero, ou seja, que tem mais humus. Então, isso acontece porque cada tipo de solo fornece à planta quantidades variadas de nutrientes e de água. Ou seja, vai depender muito da planta, porque tem planta que ela precisa de muito pouca água para viver. Outras precisam de muita água. Umas precisam de um solo mais encharcado, outras precisam de um solo mais seco, umas precisam de um solo com mais nutrientes. Então, vai depender muito das plantas, onde ela quer o quê? Onde ela vai, como poderia dizer, ela vai se desenvolver melhor. Galerinha, as características do solo, ele influencia diretamente na prática da agricultura e no desenvolvimento socioeconômico de um determinado lugar. Por exemplo, um solo que é bom para plantar soja, ele vai o quê? Naquele lugar ali vai ser plantado soja, milho, feijão, e isso vai ajudar o quê? No desenvolvimento socioeconômico daquele lugar. Vai gerar dinheiro, vai gerar ali lucros para aquele lugar, vai gerar serviços também. Então, o solo, ele ajuda nessa parte aí, Por quê? Se você tem um bom solo, você pode plantar alguma coisa e ali vai gerar emprego, vai gerar dinheiro, vai ter todo um desenvolvimento ali daquele lugar. E assim, é muito importante destacar técnicas agrícolas
que tem assim, ajudado no desenvolvimento de um solo mais nutritivo, de um solo melhor para fazer plantação. Por exemplo, um agricultor pega um solo ali com pouco nutriente e ele consegue aumentar os nutrientes daquele solo ali e ter uma boa plantação. E assim, além disso, ainda tem técnicas agrícolas para ajudar a, por exemplo, restaurar um solo que foi desgastado com o tempo. Porque quando você planta ali, o que acontece? Os nutrientes vão para aquelas plantas. Então, o solo fica sem nutrientes. Então, ele precisa de mais nutrientes. Então, essas técnicas agrícolas vão ajudar o quê? No melhoramento do solo para o plantio. E assim, outro aspecto que deve ser pontuado é a poluição do solo, que é causada principalmente pelo lixo despejado em lugares inadequados, que isso aí vai contaminar o solo e vai inviabilizar a plantação, e também o uso de agrotóxicos, porque o agrotóxico, além de matar a planta, ele vai infiltrar no solo, e ele pode infiltrar no lençol freático, vai contaminar ali o solo, os rios ali do lado. Então tem que tomar todo cuidado quando vocês vão usar agrotóxicos, ok? Então, na próxima aula falaremos mais um pouco sobre os solos. Tchau, tchau, turminha!